tem colocado, seja no seu caderno de sonhos, seja num bloco de anotações, seja no seu espelho, seja num painel onde você possa, obrigada, onde você possa ver aquilo, visualizar aquilo que você tem sonhado. Enfim, o começo do ano é um tempo muito, muito importante na nossa vida, porque é onde nós definimos, de fato, algumas mudanças, onde nós definimos algumas atitudes, alguns comportamentos novos, alguns novos hábitos. Eu sei que talvez você pode fazer isso depois do jejum de fevereiro, que é o tempo que a gente faz um jejum no Projeto Vida, ou pode fazer isso em julho, no meio do ano, ou no dia do seu aniversário. Eu sei que tem pessoas que escolhem determinadas épocas da vida que são importantes para fazer determinadas mudanças, mas a maioria de nós escolhe o mês de dezembro e janeiro, principalmente janeiro, para dar um reset em algumas coisas e começar algumas coisas novas da nossa vida. E aí eu orei e falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor gostaria de trazer? E Deus me lembrou uma palavra que eu ministrei à igreja. Foi interessante, porque eu me encontrei com uma pessoa e essa pessoa me deu um testemunho tão forte dessa palavra que eu ministrei, que ele estava no culto desse dia. Ele disse, apóstolo, essa palavra, ela transformou o meu ano. Eu disse, uau, nem eu mesmo tinha pensado que essa palavra poderia trazer tanta relevância na vida de alguém. E aí o Senhor ministrou no meu coração. Ministra a oração de Jabes. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse homem chamado Jabes na Bíblia. Alguém já ouviu falar? Aliás, vamos ao contrário. Quem nunca ouviu falar desse homem, Jabes, na Bíblia? Algumas pessoas nunca ouviram falar sobre ele. Na verdade, tem 2 versículos da Bíblia que falam sobre ele, que fala da relevância dele, da importância dele. E, na verdade, o nome de Jabes está no meio de um monte de outros nomes. É numa genealogia onde ele é mencionado. E, mesmo no meio de tantos outros nomes, ele tem uma relevância que faz toda a diferença na vida daquele que aplica o princípio de Jabes na sua vida. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, fala sobre Jabes. Diz assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Acabou. Não se falou mais de Jabes. Esses 2 versículos, eles trazem uma relevância sobre a vida deste homem. E é interessante porque os primeiros 8 capítulos de 1 Crônicas, eles narram a genealogia de Adão até Abraão, e depois vai caminhando de Abraão até Jacó, depois de Jacó até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, e depois até os filhos de Jacó. É longo, você vai lendo aí, 1 Crônicas, quem faz aquele projeto de ler a Bíblia uma vez por ano, né, 3 capítulos todo dia, quando chega em 1 Crônicas, ou quando chega em Números, dá uma vontade de você pular, né, algumas coisas, porque é só nome, foi fulano, filho de ciclano, viveu não sei quantos anos, teve não sei quantos filhos, e às vezes a gente não se atenta para alguns detalhes, mas aí aparece esse versículo. No meio dessa infinita descrição genealógica, de repente, o texto é interrompido por uma menção, Jabes. E não apenas uma menção, mas algo específico sobre Jabes. A sua oração. A oração de Jabes o identifica e traz relevância à vida dele. Sabe, queridos, eu não sei qual é a relevância da sua vida nessa terra. Não precisa ser para
terra como um todo, mas para aqueles que estão perto de você. Porque aqui a gente vê, no meio de uma genealogia de incontáveis nomes, dá uma parada, dá uma pausa brusca e fala algo muito especial sobre a oração de Jabes. O nosso dia, a nossa semana, aliás, tem 7 dias. E nesses últimos 7 dias, se alguém fosse escrever lá no seu trabalho, na sua casa, se alguém fosse escrever sobre esses 7 dias, poderia fazer alguma menção acerca de uma atitude sua? Acerca de um comportamento seu que trouxe uma relevância na vida de todo mundo, ou na vida daquela pessoa que estava perto de você, ou alguma coisa que ele olhou para você e falou, uau, olha, eu me lembro dele. Ele orou por mim, ou ele me deu, sei lá, uma atenção especial, ou ele ouviu uma dor que eu tinha, ou ele me deu um lanche, compartilhou comigo algo. Quer dizer, sabe, a vida é feita de relevâncias. A vida não é feita de dias comuns. Você não se lembra muito dos dias comuns. Dias comuns são dias comuns. Eles passam na nossa vida. Você não vai lembrar, se eu perguntasse para você, eu tenho um hábito, eu já estou entrando no 7º, no 8º ano desse hábito. Lá no Brasil tem um livrinho que chama Diário de 5 anos. E eu tenho esse diário de 5 anos, já completei um inteirinho, e estou no terceiro ano, acho, terceiro ou quarto, né, do segundo. E é interessante porque cada dia daquele ano, ele tem uma perguntinha básica, tipo assim, hoje, qual foi a comida mais especial que você comeu? Ou qual é a roupa mais nova que você está usando? Quer dizer, uma pergunta simples. E aí você coloca, estou usando, sei lá, tal coisa. Ah, eu fui na casa de fulano. E aí você vai percebendo, quando você está igual eu, já estou no 9º, 8º, sei lá. Então, eu vejo lá. Eu começo todo o ano no meu aniversário, no novo, né? E aí você começa. Nossa, há 8 anos atrás, eu estava em tal lugar. Há 7, 6. E você começa a perceber que algumas coisas elas mudam muito. Um dia quem é seu melhor amigo? Ou qual foi a última pessoa que você gastou um tempo? Eu gostei dessa pergunta. Esses dias atrás eu respondi essa pergunta. Qual foi a última pessoa que você teve uma conversa importante? E aí, num ano, foi alguém. No outro ano, era uma outra pessoa. Aí você responde todos os dias, né, para não se esquecer. Mas, às vezes, tem dias que eles são tão comuns. Às vezes, eu passo uma semana, por exemplo, eu não trouxe ele para cá. Então, quando eu chegar em casa, eu vou colocar em dia o meu diário. E aí eu vou lá no meu calendário e vou respondendo. Tem dia que eu me esqueço, tem dia que uma pergunta, eu falo, gente, esse dia eu não sei o que aconteceu. Sem brincadeira, eu não sei o que aconteceu. Mas tem dias que eles são... Uau, você lembra direitinho qual foi o lugar mais especial que você foi, o que aconteceu naquele dia, porque são dias relevantes. Esses dias aqui têm sido dias relevantes, que são frutos de oração, frutos de investimento, de sonhos, de projetos da nossa família. Então, são dias muito importantes. E eles vão ficar na nossa memória, não apenas na memória do iPhone, que está tirando fotos, aí todo mundo, lá no Instagram, não, mas na nossa memória, na nossa consciência. Na nossa consciência espiritual, do quanto nós gastamos em oração, gerando esse tempo. Mas a oração de Jabes, ela nos faz pensar sobre as nossas orações. Porque eu fico pensando que, muitas vezes, as nossas orações, ou ou Deus nos olha como pessoas que pedem coisas tão, tão simples, ou tão sem sentido, ou apenas suprimento das nossas necessidades. E as nossas necessidades não são suficientes para nos fazer relevantes na Terra. Você consegue entender isso? O suprimento das nossas necessidades, elas não são suficientes para nos tornar relevantes. E, às vezes, nós estamos num lugar, às vezes, nós trabalhamos num lugar, às vezes, nós procuramos conhecer pessoas,
Às vezes a gente faz planos apenas para suprir as nossas necessidades. E não planos, de fato, para nos tornar relevantes. A minha oração é que, nesta manhã, Deus possa tocar no seu coração e levante muitos Jabes aqui. Pessoas que, no momento da sua vida, vai mudar o tino da sua oração, o tino da sua vida espiritual, tornando a sua oração uma oração mais ousada, mais corajosa. O Senhor vai transformar as suas orações comuns, as suas situações comuns, porque numa situação comum, você pode se tornar relevante. Numa situação comum, você pode se tornar alguém notável. Apóstolo, mas alguém notável para quê? Queridos, porque alguém notável, ele atrai a glória de Deus. Ele transborda da glória de Deus. Ele faz com que o lugar onde ele está seja um lugar diferente. É só você olhar esse texto. No meio de uma genealogia de tantos homens importantes, de tantas pessoas que fizeram tantas coisas, aparece Jabes, dizendo que a sua oração tocou o coração de Deus. E o final do texto diz o quê? E Deus... O que diz o texto? Alguém lembra? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quantos aqui gostariam que Deus concedesse aquilo que você tem pedido? Apóstolo, eu gostaria que Deus concedesse o que eu peço. Mas você se lembra o que foi a última coisa que você pediu? De fato, com toda a sua intencionalidade. Porque às vezes nós fazemos orações sem muita intencionalidade. Às vezes nós fazemos orações que são orações muito comuns, orações, Senhor, supra a nossa necessidade. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, faz tal coisa. Senhor, cura determinada pessoa. Mas, sabe, a gente não põe intenção, de fato, naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Em primeiro lugar, quem foi Jabes? Alguém sabe quem foi Jabes? O texto diz aqui, amém, também. Isso. Uma pessoa muito simples. Mas o texto diz... É interessante porque o texto começa declarando o fim de Jabes antes de falar do seu começo. Foi Jabes o quê? Mais ilustre do que os seus irmãos. O filme de Jabes aqui começa com o fim e não com o começo. Então, muitas pessoas, talvez você mesmo, teve um começo muito triste na sua vida. Desde que você se lembra, você tem uma lembrança, uma memória, que traz traumas. Tem pessoas que teve um começo, talvez até mesmo aqui nos Estados Unidos, um começo difícil. Apóstolo, eu estou bem no meio do começo difícil. Teve um começo traumático, talvez no começo da sua história de vida. Talvez você viveu rejeições, dores, abusos. Talvez você deixou o Brasil ferido, machucado, na tentativa de fazer algo diferente, de começar do zero, de deixar humilhações, vergonhas. Mas o texto diz aqui que Jabes, ele teve um nome que expõe o seu começo. O nome de Jabes significa dores, nascido em dores. Primeiro, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, eu quero que você saiba que o que Deus tem para você é infinitamente melhor daquilo que você está vivendo hoje. Eu não quero entrar em detalhes de qual foi o seu início, seja aqui nessa terra, seja lá no Brasil, seja o momento difícil que você viveu, seja a sua infância, seja a adolescência. Não vamos lá, porque eu não sou terapeuta, eu sou pastor, então eu não quero ir lá no início da sua vida, porque eu não vou te ajudar no início da sua vida. Eu vou te ajudar nesse tempo da sua vida, liberando uma palavra profética sobre você, que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, o início da sua vida não depende em nada de você. Depende? Não. Não depende em nada de você. Onde você nasceu, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o que eles fizeram.
Quais eram as suas posses? Você pode até mesmo, meu querido, ter tido alguns episódios na sua vida que desconstruíram a sua infância, que desconstruíram a sua ingenuidade, que desconstruíram a sua inocência, a sua adolescência, destruíram os seus sonhos, roubaram a sua pureza, roubaram a sua integridade. Sabe, eu quero dizer uma coisa, todos nós vivemos situações na nossa vida que fogem do nosso controle. Todos nós, alguns, claro que de uma forma mais drástica, mais traumática, mais visível, outros um pouco mais suave. Mas a vida, ela é construída dessa forma. Por mais que a gente prive o nosso filho, ontem a gente estava conversando sobre isso, a gente estava conversando sobre os acidentes domésticos que os nossos filhos já viveram. E olha que eu era uma mãe chata, cuidadosa. Eu tinha babá. O Joel era cuidadoso, a gente não tinha riscos na casa. Mas é um que quebrou o braço, o outro que quebrou o nariz, o outro que bateu a cara não sei aonde. O que ele está contando? Era cada acidente. Eu falava, meu Deus, e olha que eles não eram dos mais arriscosos. Eles eram até crianças calmas. Hoje eu vejo umas crianças que são assim, sabe, loucas, inconsequentes. Né? E hoje, dentro dessa educação positiva, você não pode traumatizar o filho com uma vara, né? Então, deixa que a tomada, que sei lá mais o quê, traumatize o filho. Mas, enfim, todos nós tivemos situações na nossa vida, às vezes, que nos fizeram chorar, que nos feriram, que roubaram algo de nós, que fragmentaram a gente numa fase da nossa vida. Mas nós podemos, sim, decidir mudar a nossa vida a partir de decisões e escolhas. Se você está aqui hoje, é porque em algum momento da sua vida você fez uma escolha. Você tomou uma decisão e você partiu em direção à sua decisão. O que se chama isso? Não é sentimento, é posicionamento. Então, a vida, ela te leva a posicionar-se. A vida, ela te empurra a posicionamentos. E nós precisamos entender isso. Isso faz parte da vida adulta. Isso faz parte da maturidade. Quando você é criancinha, pequititinha lá, você acorda de manhã e você fala para sua mãe assim, mãe, eu tenho que ir na escola. Está chovendo, está frio, eu estou com dor, eu estou com preguiça, eu estou com sono, eu preciso ir. Aí sua mãe vai lá, pacientemente, te explica. Se você fizer muito dengo, você pode conseguir que a sua mãe diz assim para você, tá bom, meu filho, fica aqui hoje. Amanhã você vai. Pode acontecer, né? Mas você pede uma permissão. Agora, hoje em dia, não acorda para ver. Não levanta para ver. Não tem essa escolha. A gente não tem essa escolha, meu filho. Você pode estar com dor, você pode estar cansado, você pode estar naquele pior dia seu. Você acordou, você tem que compreender. O que você tem que fazer? Você não pode transferir a sua responsabilidade. Isso se chama maturidade. Então, a vida exige posicionamentos. Jabes nasceu, como eu disse, e recebeu um nome. O nome de Jabes significa pesar, sofrimento, tristeza e dor. A mãe de Jabes, com certeza, ela teve um parto de sofrimento e deu esse nome ao seu filho. Isso era muito comum na Bíblia, que o filho recebia um nome que tinha a ver com o momento familiar ou com o momento da mãe, do parto, da casa, daquele momento da história da família. Então, a vida inteira, Jabes seria lembrado pelo sofrimento e pela dor que causou a sua mãe. Isso era algo muito comum. Então, preste atenção no que eu quero te dizer nessa manhã. Não importa qual foi o seu começo, ou qual seja o seu estado atual, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos sair de uma vida de dores, uma vida de sofrimento, uma vida de pecados, uma vida de maldições, para uma vida abençoada, próspera, relevante e significativa. Coloque isso no seu caderno de sonhos. Senhor, eu não quero bens, mas eu quero uma vida abençoada, próspera, relevante e significativa. E você vai ver coisas diferentes começando a acontecer na raiz da sua vida, no fundamento da sua vida. Foi isso que aconteceu com Jabes.
Então, o que Jabes, que tinha um nome, que poderia fazer com que ele tivesse 200 terapeutas, tomasse um monte de medicação, fizesse um monte de tentativas de sair daquele karma da dor e do sofrimento. Ele precisava de muito cuidado. E toda vez que ele chegasse numa igreja, em algum lugar, ele dizia assim: meu nome é Jabes. Fui gerado em dores. Trouxe muito sofrimento para minha mãe. Então, eu estou aqui para servir nessa igreja. Oh, mas ele se posicionou. Mas ele não se posicionou diante dos homens. Primeiramente, ele se posicionou diante de Deus. Sabe? Porque, às vezes, a gente confunde aparência com identidade. Às vezes, nós aparentamos algo, e aqui dentro não somos nada daquilo que aparentamos. Então, eu creio que a oração de Jabes trouxe a ele uma identidade nova. Era quem Deus poderia fazê-lo ser. Quero dizer uma coisa nesta manhã. Deus tem uma identidade para você, única. Não importa as coisas que te fizeram chegar até aqui. Ah, apóstolo, mas isso parece tão simples, sabe? Mas é a palavra que diz. Mas é uma oração. Uma oração fez toda a diferença. Porque foi uma oração intencional. Então, qual foi a oração? Que me abençoes. Vamos lá, vou lá no começo da oração para não me confundir aqui. Esse aqui balança, fica dançando. Parece que até eu estou numa montanha-russa, naqueles brinquedos lá, que só sai tudo tonta. Que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Diga comigo, que me abençoes, me alargues as fronteiras, seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, Jabes pede: Senhor, me abençoe. O que é bênção para você? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que é bênção para você? Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então, a oração de Jabes é para aquele que não se contenta com mediocridade, com migalhas. Eu não estou dizendo só sobre dinheiro. Presta atenção. Eu sei que o seu dólar está valendo mais que o meu real. Mas eu não estou falando de dólar, estou falando de dinheiro, estou falando de perspectiva de vida. Eu estou falando de mentalidade. Existe uma mentalidade de escassez que não importa quanto você vai ganhar na sua vida, você sempre vai estar cativo na mediocridade. Hello, você consegue pegar isso? Tem pessoas que ela tem recursos, mas ela não tem mentalidade livre para desfrutar dos recursos. Ela não se sente digna disso. Então, quando a bênção do Senhor quebra todo espírito de pobreza, miséria, ruína, cativeiro de mediocridade, sabe, sujeição a um cativeiro intelectual, físico, emocional. É cura. A bênção do Senhor enriquece, torna você alguém nobre, torna você alguém, sabe, relevante, torna você alguém, de fato, um príncipe nessa terra. Você faz parte de um reino, o reino de Deus. Então, a oração de Jabes é para aquele que não se contenta com pouco, para aquele que não se contenta com uma vida de escassez, escassez dos relacionamentos, escassez das emoções, escassez na vida familiar. Tem gente que, sabe, qualquer pouquinho é suficiente. Qualquer sinalzinho já alimenta a tua alma. Qualquer passadinha de mão na sua cabeça